Boa tarde. Estão acordados? Então, antes de eu começar com propriamente a palavra propriamente dita, eu gostava mesmo de fazer aqui um pequeno exercício com vocês. Sei que nem todos estiveram na conferência, mas quem esteve no fim de semana da conferência, levanta o braço. Ok. Eu tenho aqui algumas palavras, e só posso dizer uma palavra, pelas quais eu estou encorajado e grato pela conferência. E então, eu vou-vos desafiar, se vocês acertarem em algumas delas, também pode ser coisas pelas quais vocês estiverem gratos. Se por acaso formos os dois, vocês recebem um resultado. Por isso só têm que dizerem, levantar o braço e dizerem eu aponto para vocês. Dizem uma palavra, o que é? Uma palavra com a qual ficaram encorajados ou desafiados na conferência, alguma coisa específica, mas descrito numa palavra. E então, vamos lá. Quem? Salvação. Concordam? Quem? Pega lá. Sim, eu tinha aqui salvação. Sim, por exemplo, um dos momentos altos da conferência, vermos a Vanessa entregar a sua vida a Jesus, foi ou não foi um dos momentos incríveis? É a razão, uma salva de palmas, é a razão pela qual somos chamados a fazer este tipo de coisas, é ver pessoas salvas. Tínhamos orado por vidas salvas e ver uma jovem entregar a sua vida a Jesus e ver salvação e encorajamento. Marta. Poder. Concordam? Calma aí, pá, eu sei que vocês querem já almoçar, mas eu também concordo com o Marco. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas poderosas foram os nossos tempos de louvor. Concordam com isso? Notou-se o mover de Deus durante esses tempos, notou-se o mover de Deus durante o tempo que passámos aqui a orar uns pelos outros. Sim, notou-se esse poder de Deus nas pregações que foram trazidas aqui. Sentiu-se o poder de Deus durante essa conferência. Sim, Marco, merece. Já te dei, mas já? Ilha. Perdoar, ok? Sim? Obrigado, Emília. Aqui, já tiveste almoçado, agora cala-te. Mas sim, também, não é? Sem dúvida. É uma das coisas importantíssimas, perdoar. Sem dúvida. Mais alguma palavra? Gratidão. Gratidão. Obrigado, Emília. Essa eu acho que é uma das palavras... Estás grato? Arminho, desculpa. Essa é uma das palavras-chave. Essa é uma das palavras-chave. Eu, por exemplo, sinto mesmo muita gratidão pelo serviço de muita gente aqui, pela maneira como pessoas deram de si para ver esta conferência acontecer, para abençoar igrejas, há uma imensa gratidão com a malta que fez coisas incríveis. Vivamente, olha que ela anda, fugiu, está no Kids Club, não está cá, não vai ser envergonhado. Por exemplo, a Beatriz, ela fez 2 mapas espetaculares. Eu ainda agora estava a dizer, estava imensamente grato. A malta na multimédia, que já reparámos nele quando eles se enganam, a malta no Kids Club, a malta na organização, a organização do Pedro. Estou extremamente grato ao Pedro. Estou extremamente grato. Ele não está cá, está em Inglaterra, por isso é uma boa altura para falar nele. Eu estou imensamente grato ao Pedro, pelo líder que nós temos aqui na igreja. E malta, nós temos imensamente gratos pela vida dele. Sim, gratidão. E a gratidão mesmo pelo mover de Deus aqui, pela bênção que é uma igreja em Penafiel receber mais de uma dezena de igrejas aqui de Portugal e ser de tal maneira abençoada. Estou extremamente grato por aquilo que Deus fez naquele fim de semana. Mais alguma? União. Concordam com a união? Sentiu-se isso. Não é? Foi até falado aqui nas pregações, mas é algo que nos une, não é? Algo que me une a mim e o Rigo, e não é só o facto de sermos os dois muito bonitos, mas é o facto de sermos irmãos em Cristo. Sente-se essa união, é incrível, como nós temos irmãos que vêm de Inglaterra, por exemplo, como o Guy, um homem de Deus, que nos tem servido vez após vez, e que vem de um outro país, mas sentimos que é família, que nos vem abençoar, e outros, a união que há entre ver igrejas como a Ponte, por exemplo, que tem sido um elo ali que estamos a criar, ver igrejas como Sul do Feito a virem aqui, a união entre igrejas aqui em Portugal, acho que foi uma das coisas também que me encorajou, muito bem, e temos tempo só para mais uma, vá lá. Ok, muito bem, gostei tanto dessa que deram 2 roçados. Laurinda, obediência. Essa não é uma palavra muito encorajadora, não é? Concordo, sim. Concordo com essa palavra obediência, sim. É também eu acho que é um dos grandes desafios, não é? Que a palavra trouxe.
E se calhar vou pegar esta última palavra, e depois se vocês quiserem no fim podem dizer outras palavras, eu ainda vos posso estar a conversar, não fiquem tristes. Mas nas próprias palavras que foram trazidas ao longo da conferência, muitas delas tinham a ver com a obediência, mas não uma obediência da lei, mas uma obediência de estarmos de tal maneira envolvidos por aquele a quem nós somos chamados a obedecer, que obedecemos em gratidão e cheios de amor, sim? Então deixa-me só dizer que, por exemplo, desde logo nós ouvimos no sábado de manhã, aliás, conferência, agora, vão, não ouvi nada, conferência, agora, vão, não ouvi nada, agora, vão, sim, baseada ali em Lucas 10, que passagem tremenda, já foi trazida aqui hoje, e com também um mover da palavra ao longo das diferentes sessões. Só, se não ouviste, está disponível no YouTube, podes ir ouvir essas pregações, algumas delas eu ouvi um bocadinho, outras por inteiro, mas começámos desde logo na parte da manhã com o Pedro a trazer, todos somos chamados, todos podem, todos são capacitados, e falar sobre a compaixão de Deus a nos mover. Depois o Gai falou também baseado em Lucas 10 em oração, e eu pessoalmente senti-me desafiado logo ali naquela manhã, além de ser desafiado no louvor, em oração e missão, e a maneira como as duas vão juntas. Não há missão sem oração e não há oração sem missão. Não sei se estou a fazer sentido o que estou a dizer. O Gai trouxe-nos ali até a oração do Pai Nosso, que vem depois em Lucas 11, mas com aquele toque ali em que Jesus diz: peçam ao Senhor para enviar trabalhadores, não é? E a desafiar-nos. Eu gostava de vos relembrar e sermos desafiados que somos chamados para a missão e somos chamados para a oração ao mesmo. Se orarmos, mas não vamos, então não é isso. Se vamos, mas não oramos, então também não é isso. Não sei se me faço entender, mas oração e missão estão diretamente relacionados. Quando não estamos em missão, dificilmente oramos. Sim? Ou as orações que fazemos podem ser o mais egoístas possíveis. Mas quando estamos em missão e sentimos que necessitamos de poder, então sim, nós oramos com toda a nossa força. Então o meu desafio é, como estávamos a dizer aqui, o sucesso da conferência é a maneira como nós respondemos. E então temos que responder em oração e em missão. Sim? Depois da parte da tarde, muito desafiado pelo Luís Filipe, que trouxe, também falou um pouco sobre os discípulos a irem a dizer: não levem isto, não levem aquilo, não levem outra coisa, humildade, confiança, mas o próprio envio para a Itália de um casal chave, a maneira como Deus nos desafia. A mim pessoalmente posso-vos dizer que aquilo que eu senti foi um bocado aquela coisa de Deus, missão, leva-nos, diz-nos qual é o próximo passo, mas por vezes vai doer. Sim, às vezes Deus escolhe situações como esta, em que um casal tão querido, não sei se sentiram esse enviar quase como está-me a doer aqui, qualquer coisa, porque estamos a dar um casal tão especial, ali tão fulcral, mas sentimos a voz de Deus e respondemos em fé. E fé às vezes é isso, às vezes dói. Não sei se entendem isso, mas foi uma própria resposta, não é? O Chris Kilby ia falar sobre o poder do Evangelho e como um diamante puro que nós temos, e o sábado foi isso, como que corta, que é belo, que nós temos para levar aqueles que estão lá fora e a desafiar-nos. Eu estou a relembrar, para que nós possamos em fé, porque o meu tema hoje é agora continuem. Agora continuem, porque às vezes ir é fantástico, mas continuar às vezes é complicado. E a nossa caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, faz sentido? Ela é uma maratona. Às vezes os pés doem, às vezes estamos cansados, mas o desafio é continuem. Sim, depois, no domingo de manhã, o Miguel, e eu estava no Kids Club, a ser abençoado ali por umas dezenas de crianças. Uau, outro motivo de agradecimento, mas trazendo aquela, foi uma das pregações que eu fui ouvir novamente, porque não ouvi tudo, mas trazendo, graças a Deus pela vida de Miguel, ele está cá, posso envergonhá-lo mesmo assim, mas trazendo aquilo que é a experiência prática e trazendo aquilo que é a autoridade de Jesus, a revelação de quem Jesus é, e nós sermos casas de paz, foi uma das coisas que me ficou, buscarmos casas de paz
Eu que mudei de casa faz 1 ano exatamente agora, mas também a nossa própria casa, ser conhecida como uma casa de paz, não é? E depois com aquilo que Deus tem estado a fazer e fez ao longo destes anos, e o desafio de nós percebermos a autoridade que nós temos, quem é que nos envia, e que aquela autoridade está connosco para fazer sinais e maravilhas, como ele agora ainda estava a falar, e eu sei que está no coração dele. Sim, o Caio a falar sobre a urgência, a explicar que o inferno é real, que ele existe, que um dia vamos ter que prestar contas e que os tempos são urgentes. Que esta nossa missão do ir, do ter do agora vão, de querermos ver o céu aberto, de querermos ver estas respostas, é porque queremos ver mais Vanessas. Porque sabemos que a cada Vanessa que nós não vamos ver é uma alma que pode ir para o inferno. E um sentimento de peso ali no final daquela manhã, não sei se sentiram isso, mas de que é algo real. Somos chamados para retirar almas do inferno e trazê-las para o reino da luz. Sim? E depois o André terminou a conferência também de uma forma poderosa, falando também, até pegando em Lucas 9 e nos discípulos, a tentarem perceber quem eles estavam a seguir, quem é que eles eram em Jesus. E o André que disse uma coisa que era o mais difícil, que é como é que eles podiam, o que é que eles podiam, de que forma é que eles podiam, e dizendo que isso iria envolver sacrifício, iria envolver dar de nós. Uma coisa que ficou daquilo que o André disse comigo foi que às vezes queremos Jesus e o nosso estilo de vida, é nós, aquilo que nós temos planeado, e ok, e Jesus, vê onde é que tu encaixas aqui. Eu tenho o meu trabalho, tenho a minha família, tenho as minhas coisas, mas que não, Jesus está a dizer, Ele quer que nós demos tudo, porque Ele vale a pena, sim? Estas foram algumas coisas que ficaram, muito pouco, mas desafios, durante até a semana, fazerem esse exercício, irem ao YouTube e verem alguma das pregações, uma que vos tenha tocado mais ou não. Uma das coisas que me ficou na mente ali foi uma altura, já nem sei quem disse, mas disse, imagina que estás a olhar da tua janela. Alguém se lembra quem foi? Foi quem? Foi o Gaio. E quem é que nós víamos? O que é que nós víamos se víssemos, ou o que é que víamos? No sentido quase de missão e de irmos e de sermos usados. E, bem, a primeira coisa que eu pensei foi olhar pela janela, eu vejo o meu novo vizinho, que é o Sr. Nuno, tem incidência de passagem, nós estamos ali num novo sítio, e como é que podemos abençoar ali a vizinhança? A segunda coisa que eu vi, eu partilhei com os adolescentes, é daquelas coisas que me assustam, ok? E ainda agora me assusta, e eles oraram por mim. Foi outra das coisas poderosas, que é o sítio onde eu trabalho, a Escola Secundária de Penafiel, onde eu trabalho há alguns anos, e os jovens ali, os adolescentes ali, os meus colegas ali, sim, e como que aquele sentimento de ser um lugar para onde Deus me está a chamar, aquele agora vão, para mim também é um agora continuem. Eu quero desafiar nesse sentido, de continuar na expectativa de quem nós somos. Sabem, eu tive quase para trazer aqui uma pequena carta que os meus miúdos me fizeram, são os grandes graxistas, mas também não quis parecer demasiado gabarolas, por isso, mas foi uma coisa que me tocou no final. Claro, eles querem melhor nota e então escrevem coisas muito bonitas, enfim, mas eu fiquei mesmo contente e fico quando eles dão esse feedback, coisas como uma preocupação com os miúdos, ou obrigado por se preocupar connosco, não só dentro mas fora, mas uma das razões é porque garanto-vos que cada vez que eu vou para aquele lugar há um sentimento, foi o que eu partilhei com eles, de que não é por mim, não é pelas minhas forças, não é que eu seja uma grande coisa, mas eu sou provavelmente neste momento o único dos professores que é cristão, que tem fé, esta fé em Jesus. E então é um sentimento de gratidão a Jesus por me ter colocado ali, e um sentimento de ajuda-me a brilhar para ti, ajuda-me a que a tua graça, o teu poder seja visto no meio desta situação, que tu brilhes através de mim. É aquilo que Ele está-nos a chamar a fazer, é nos lugares onde nós estamos, no teu trabalho, na tua empresa, na construção, nas escolas, sim, é vocês perceberem que em muitos lugares vocês são chamados a continuar, são chamados a brilhar para Jesus, e Ele está com vocês a cada momento. Ele vai saber as vossas dificuldades. Uma das razões dos meus tremores
É porque não é um ambiente fácil de chegar ali e estar a pregar ou a falar sobre Jesus aos miúdos. Não posso fazer isso sequer, não posso chegar lá e começar a pregar. Quer dizer, poder posso, mas pode-me acontecer, se calhar não vai acontecer pior do que o apóstolo Paulo, mas e é uma luta ao longo dos anos. Mas coisas têm acontecido neste último ano e então senti esse desafio do que agora vão, para mim, é um agora continua. É um agora continua ali. Se é intencional em cada conversa, cada vez que tu entras pelaquela porta, sabe que estão ali miúdos com quem tu podes conversar, estão ali colegas com quem tu podes estar à espera de oferecer oração, sei lá. Este ano aconteceram algumas conversas que me têm desafiado e estou a orar para que Deus abra portas ali, também na vizinhança. E a pergunta é, para ti, qual é o teu agora continua ou o teu agora vai? É a tua vizinhança? É o lugar onde tu trabalhas? É a tua família? É o teu irmão, a tua irmã que precisa de receber a oração? Sabem, deixem-me passar então à palavra. Vamos abrir em Lucas 10, ok? E vamos só pegar em duas coisas aqui. É que é interessante, nós ouvimos tanto de Lucas 10. Lucas 10 tem sido tão impactante. E depois pus-me a pensar ao preparar. Olha, mas espera, Lucas 10 não acaba no versículo 18 ou 19, ou 20, ou 21, ou 23. Há ali uns versículos depois à frente. E vamos começar no versículo 25, sim? É interessante, toda esta passagem é fenomenal, daquela que nós estudámos, e já estudámos tanto que eu desafio, se quiserem voltem a ouvir. Malta espetacular pregou sobre isso, então eu vou agora trazer a palavra que vem à frente, e com isso vou trazer dois desafios práticos. Porque Lucas escolheu, logo a seguir a esta passagem fantástica, trazer só dois pequenos excertos, ok? Que eu acho que nós conhecemos muito bem e que eu acho que nos podem ajudar a desafiar na própria resposta que temos a dar neste pós-conferência. A primeira chama-se Parábola do Bom Samaritano. Quem conhece? Quem conhece a Parábola do Bom Samaritano? Sim? E eu vou ler então. E relacionado com aquilo que temos ouvido no fim de semana, vamos deixar que a palavra nos desafie. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou-lhe: Mestre, o que é que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Estes são versículos poderosos. Sim? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. É isto que somos chamados a fazer. De toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A diferença é que estas palavras podem ser lidas e decoradas e ditas de cor e salteado, mas aquilo que Jesus quer é que elas sejam de coração. Faz sentido? O desafio é nós usarmos estas palavras de coração. Então, Jesus disse isso. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, quando Jesus terá dito este samaritano, só o facto de ele dizer samaritano, para o próprio homem que eu tinha perguntado, já seria quase uma ofensa. Mas quando um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E o desafio que eu vos quero lançar nesta passagem é: vão e façam o mesmo. Sim, é neste desafio do agora vão, de vermos o céu aberto, de vermos a autoridade e o poder de Jesus, tem tudo a ver com amar o nosso próximo. Vão e façam o mesmo. A minha pergunta é: de quem é que tu és o próximo? Porque é que ele perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus quase que vira a pergunta ao contrário, certo? Quem é que foi daqueles homens o próximo daquele homem que estava mal? A resposta é
o samaritano. E é este amor prático, este amor sacrificial que vai falar no fim de semana, de nós darmos de nós irmos ao encontro das pessoas, que vai exigir tempo, como exigiu aquele homem, que vai exigir esforço, que vai exigir finanças, por vezes, que vai desafiar às vezes todo o nosso ser, que vai exigir muitas vezes nós retirarmos qualquer tipo de preconceito e irmos e estarmos à procura de quem é que é o nosso próximo. Quem é que é o nosso próximo? Quem é que é o nosso próximo? Quem é que é o teu próximo? Quem é que é aquela pessoa que tu és chamado a sair da tua zona de conforto durante estes próximos dias, como resposta a esta conferência, e ver e seres usado de uma forma, ao ir sacrificialmente, ao dar de ti, ao dar da tua casa, ao dar do teu tempo, ao carregá-lo, ao metê-lo em cima de um burro, ao dar os 3 denários. Quem é? Quem é? Será que há algum familiar teu? Será que há algum vizinho teu? Será que há algum colega? Será que há alguém que precisa de receber oração, que tem visto a sua vida quase ser espancada? Será que há alguém que está a ser rejeitado pelo resto das pessoas e precisa que tu dês uma palavra? Será que é alguém no teu grupo de amigos que tem sido rejeitado? Será que é alguém imigrante? Será que é alguém que tem uma cultura diferente? Será que é alguém com uma religião diferente? Será que isso é um impedimento? O que é que vocês acham? Eu creio que Jesus ia dizer não. Eu creio que Jesus ia dizer não. Aliás, Ele era aquele que quebrava barreiras. Vivemos num mundo que cada vez mais faz barreiras entre nós e eles, entre o ser português de género e não ser, nestes últimos tempos, quase que é uma discussão sobre os imigrantes que são bons e os imigrantes que são maus. Quem é que pode, quem é que não pode, quem é que tem que ser repatriado ao primeiro crime que cometa. E vivemos tempos perigosos. Vivemos tempos perigosos, a meu ver. E nós somos chamados a amar incondicionalmente, como Jesus amou Mateus, como Jesus amou discípulos e outros que eram completamente colocados de fora de fora da sociedade, como aqueles que eram rejeitados, que eram considerados os menores. E se nós agora vamos, é possível que muitas vezes o ir implica este próximo. Então eu quero vos desafiar de uma maneira muito prática. Durante esta semana, já fomos desafiados na conferência. Estás a pensar, bem, quem é que é o meu próximo? Quem é aquela pessoa? Ou então orar, Senhor, dá-me a oportunidade. Eu quero ser usado. Eu quero ser o próximo de alguém. Eu quero ser usado por Ti. Sim. Queria deixar esse desafio. É interessante esta parábola vir aqui em Marcos, logo a seguir a esta passagem. Sim. E depois, para não alongar demasiado, vem uma segunda passagem. Também eu acho muito prática, eu acho das mais práticas de todas, e também muito interessante, que é aquela passagem de Marta e Maria. Eu vou ler, ok? E reparem que o capítulo 10, Lucas 10, termina ali, Lucas 10. Depois vem a oração, por exemplo, do Pai Nosso, mas diz, Lucas relata o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com um monte de serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha-me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Sim. Então está ali Jesus e Maria, o que é que ela faz? Ela senta-se aos pés de Jesus. E como todos conhecemos esta história, não é? Marta fica até um pouco indignada, porque havia tanta coisa a fazer e tão atarefada. E não quer dizer que Jesus não estivesse preocupado com isso, mas Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Que ela escolheu a melhor parte, está sentada ali aos pés de Jesus. E sabem, estávamos aqui a conversar, que às vezes estamos, a conferência parece que foi há um mês. Quem concorda com isso? Há um bocado o Miguel estava a dizer. E vou dizer às vezes uma das razões. O fim de semana vai... Portugal ganha o europeu, ganhamos, quem viu a seleção já? E depois a segunda-feira vem. Quem inventou as segundas-feiras, pá?
E a semana vem, e às vezes a semana consegue-nos de tal forma assoberbar com coisas para fazer. Não sei se faz sentido, com tanta coisa para fazer. A minha segunda-feira às 8h30 da manhã comecei em reuniões, quando cheguei às 5h30 só me apetecia deitar e não fazia mais nada, estava meio extenuado, eu só Senhor. Então a conferência, eu não sei se alguém se revê nisso. Às vezes pode ser no próprio serviço da conferência, que é algo tão espetacular, mas dá tanto trabalho, que podes correr o risco de estar tão envolvido no serviço. Mas o que eu quero te dizer, não percas a melhor parte. E a melhor parte é nós termos a certeza, nós sabemos, mesmo para os discípulos, naqueles 72, que tudo vem do estar. Tudo vem do estar. Tudo vem do permanecer, do ouvir, do sentar nos pés de Jesus. E que não é uma coisa que tu podes fazer dar a ar numa conferência, que não é, porque te garanto, passada uma semana vais ficar estourado. Que não é uma coisa que nós quase que diariamente somos chamados a fazer. E a verdade é que o nosso dia-a-dia, irmãos, muitas vezes é uma luta. Não sei se é com vocês, mas comigo é. E nós estávamos a conversar em família. Eu estava a dizer à Kate, olha, eu vou trazer isto e aquilo. Ela estava a dizer, e essa parte, posso dizer que... Porque a verdade é esta, durante esta semana, tanta coisa aconteceu do trabalho, disto e daquilo, de outra coisa, que pode ter a capacidade de nos assoberbar e perdemos o estar. E aquilo que eu vos queria desafiar, como também fruto desta própria conferência, é vocês nunca se esquecerem que vem de estarmos aos pés de Jesus, permanecermos aos pés dele, rendermos aos pés dele, precipitarmos tudo aquilo que temos a dar. Como Maria fez com aquele frasco, quando ela deu aquele frasco, sabem, uma das coisas que me encorajou imenso da conferência foi a oferta. Foi a oferta. Há muita coisa que me encorajou. Eu fui contar ali e tenho essa responsabilidade, não é uma que eu adoro, digo já, mas quando eu vi que tinham sido oferecidos 10.000 euros para juntos, ao ver aquilo que é usado para a missão, foi uma oferta. Foi sentar, foi pessoas, igrejas que sentaram aos pés de Jesus, cheias com motivação de amor, que deram. E sabem, posso-vos dizer que lembram-se qual foi o valor da oferta? 10.000 euros, neste momento é 13.000 euros. 13.000 euros, graças a Deus. 13.000 euros para investir no reino, uma salva de palmas. Sim, sabem? E é um encorajamento isso. É um encorajamento saber que pessoas deram generosamente, colocaram aos pés frasco. Sabem? Por ter que ajudar com a contabilidade da fonte, nós temos os papéis, nós depois vamos, obviamente, tentar saber. Não é que eu esteja a querer saber quem é, mas posso-vos dizer que eu tive que saber de algumas ofertas que me puseram quase de rastros, que me puseram de tal maneira encorajado de pessoas que deram de uma maneira tão generosa, que eu pensei, uau, Senhor, Tu estás a chamar pessoas que deram de uma forma tão generosa. Tu estás a chamar pessoas que deram do seu tempo de uma maneira tão generosa. Eu dou graças a Deus por esta igreja. Mas o desafio é, agora, continuem. Agora, perseverem. Agora, continuem a sentar-se aos meus pés. Continuem a ouvir a minha voz, que é gentil, que é cheia de graça, que é cheia de amor, que vos conhece, sabe as vossas dificuldades, sabe os vossos stresses, sabe o vosso dia de trabalho, que às vezes é complicado, sabe os vossos stresses com os vossos colegas e o que é ser adolescente e as dificuldades que nós vivemos e as dúvidas que nós temos, sabe as dificuldades da meia-idade, sabe as dificuldades de se tornar idoso, sabe as dificuldades de uma família. Ele conhece a situação de cada um. E nós podemos nos sentar nos pés dele e buscar refresco, mas o desafio é fazermos isso diariamente, constantemente. E isso faz-se através de passar tempo na palavra, faz-se através de passar tempo em oração, faz-se através de louvarmos e orarmos juntos, faz-se através de darmos generosamente, continuamente, darmos do nosso tempo, darmos do nosso dinheiro, darmos da nossa família e decidir fazer isso diariamente. Agora continuem. E vale a pena fazer isso. Isso faz através de nós irmos e amarmos o nosso Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, porque Ele nos amou primeiro.
porque sabemos que Ele é o nosso Senhor e que Ele tem o melhor para nós, e somos chamados a amar o próximo como a nós mesmos e a dar a nossa vida. Esta é a nossa missão, irmãos. Agora, continuem. Que Deus vos abençoe. Queres acabar?